Fala aí, meus amigos, tudo bem? Bom, 6 meses se passaram desde o último vídeo. Muita coisa mudou, muita mesmo. Certamente eu tenho muita coisa para falar para vocês. E infelizmente eu acho que eu posso dizer que não tá tudo bem. E como em tudo nesse canal eu sempre prezei pela honestidade e realmente falar tudo que eu penso, eu pensei em muitos vídeos para fazer. Qual vídeo, o que eu falaria no vídeo de retorno. E eu acho que no final das contas é só falar realmente como eu tô me sentindo agora e depois fazendo os vídeos contando de tudo que vocês devem querer saber do mundo da residência médica. Antes de mais nada, falo para vocês do meu cupom no Estratégia Med. Por favor, me ajudem lá. Se você está se preparando para residência médica, toda a minha preparação foi pelo Estratégia Med. Use o meu cupom VICTOR01. Vou deixar no primeiro link da descrição o melhor cursinho, o melhor custo-benefício, os sprints, o extensivo, qualquer produto, banco de questões que vocês quiserem, usem lá meu cupom que vão ter 10% de desconto. Galera, estamos no finalzinho do mês de agosto. Eu tô de férias nesse momento, eu já passei por 5 estágios, então eu tô no 6º mês de residência médica. E durante toda a residência, até agora, eu sempre estive muito feliz e animado, por mais pesado que a carga horária fosse, por maior que fosse a pressão dentro do ambiente da residência médica, eu nunca desanimei. E aconteceu um negócio interessante, que foi nas minhas férias que eu desanimei. Nesse momento agora que não ficou tudo bem. Em nenhum momento durante a residência eu pensei em desistir. Nem mesmo quando estava mais difícil possível, nem mesmo nos plantões da madrugada assim, que todo mundo repensa, eu pensei em desistir da residência. E agora que eu tô no melhor momento, que são as férias, isso me passa pela cabeça. E não por ser cirurgia geral, não que eu tenha feito a escolha errada, nem de especialidade, que é a cirurgia geral, muito menos de instituição que é a FAMERP. Acho que eu tô no melhor lugar que eu poderia estar. A gente vai conversar sobre isso nos próximos vídeos. Mas é pela carreira médica mesmo. Quando a gente entra na medicina, a gente tem uma noção, mas passa muito longe da realidade de como realmente é formada, é construída uma carreira médica. E a gente entra na faculdade, eu entrei acho que com 18 anos de idade, alguns entram um pouco mais novo, um pouco mais velho, e a gente pensa primeiramente nos 6 anos de medicina, né? E naquele momento tá tudo bem, fazer 6 anos de medicina tá tudo bem, você é bancado pelos seus pais, você não tem pressa, via de regra, para se formar, e os 6 anos passam lisos, pelo menos para mim passou liso, tava tudo bem. Mas quando você termina a faculdade, você já é um adulto, e aí as coisas começam a mudar, porque aí você já está começando a construir a sua vida de verdade, a sua vida saindo do ninho da sua casa. E quando você olha para frente, no meu caso, por exemplo, são mais 5, 6 anos de residência, ganhando uma bolsa de residência que hoje em dia é R$4.000. E você tem filhos, você tem esposa, você tem planos, e a sensação que dá é de sufocamento, porque literalmente é uma vida entregue para a medicina que você renuncia totalmente à sua vida particular. Por mais que você tente com que isso não aconteça, é muito difícil não impactar e muito na vida pessoal. Então, lógico que eu estou no R1, é o ano mais difícil de um dos cursos mais puxados que se podem ter. Mas é angustiante. Qual é a angústia que eu sinto hoje? É muito tempo para você começar a trabalhar para si mesmo, a ganhar seu próprio dinheiro, a ter a meritocracia do seu esforço. Por que eu digo isso? Para quem veio, na minha opinião, de um lar simples, de uma família com uma renda um pouco mais baixa, a medicina normalmente é a melhor profissão que a pessoa pode ter, porque ela realmente consegue mudar a realidade da casa, do seu ambiente. Mas vou dar o meu exemplo, que venho de uma família, graças a Deus, bem sucedida financeiramente. A sensação que eu tenho hoje é de um downgrade financeiro mesmo. Esse negócio de medicina por sacerdócio e tudo mais, lógico que a gente tem uma missão muito bonita, lógico que nós salvamos vidas todos os dias, mas no final do dia, todos nós também temos boletos, nós temos responsabilidades, nós temos uma família para cuidar, nós temos um lar para alimentar, e isso tem que estar na ponta do lápis, isso tem que estar na sua equação. E se não está agora, em algum momento vai estar, porque a responsabilidade vai chegar. E vendo isso, eu percebo que a minha qualidade de vida, o que eu consegui usufruir vindo da minha família, era muito melhor do que eu consigo usufruir da minha profissão.
Lógico que tem profissionais que ganham bem, profissionais que ganham pouco, profissionais que ganham na média. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que, graças a Deus, eu não estou tendo nenhum problema financeiro. Eu estou morando muito bem em Rio Preto, a gente não tem dívidas, a gente tá tudo fluindo bem. Mas me angustia o fato de eu já ter 26 anos, meu filho ter 1 ano, eu ter mais de 1 ano de casado e não estar construindo nenhum patrimônio. E se botar na ponta do lápis, você só começa a ganhar o seu dinheiro verdadeiro com 30 anos, 33, a depender da idade que você entra na medicina e na idade que você entra na residência. E não é que você descansou até os 30 anos. Pelo contrário, você trabalhou muito, muito mesmo. Na residência eu trabalho por cerca de 100 horas semanais. E é um trabalho que você não vê, lógico, você está adquirindo conhecimento. Mas é um trabalho que você para pensar, cara, e se eu investisse esse tempo e esforço em alguma outra coisa? Num negócio próprio? E se eu seguisse a empresa do meu pai, por exemplo, e gastasse esse esforço lá dentro? O quão produtivo isso não poderia ser? Lógico que também poderia dar errado. O tanto que eu estudei para passar na residência médica, se eu tivesse gastado esse tempo me dedicando algo da parte... Eu falo da parte do ramo empresarial porque é de onde eu venho. Eu fui criado dentro do comércio. Desde cedo meu pai me botou para trabalhar dentro do comércio e eu ativamente escolhi por não seguir naquele momento com ele. Que era uma das vontades dele, inclusive, que eu seguisse. E a gente repensa. Porque quando você termina a residência médica, não é que você passou 12 anos da sua vida investindo dentro de uma empresa, crescendo a empresa. Você está crescendo em conhecimento, mas você sai da residência médica no mais baixo degrau da base. É aí que com 30 e poucos anos você começa a querer brigar pelo pelo mercado de trabalho. Não é que eu vim trabalhando numa lojinha e a lojinha foi aumentando e com 30 anos eu tenho uma lojinha ali já mais estabelecida porque eu vim investindo tempo dentro dela. Não, você sai cru para começar a ganhar a vida, mas com 30 e tantos anos. Para quem quer ter família, ou adiou muito o sonho da paternidade / maternidade, ou não está usufruindo como eu gostaria de usufruir da minha família, por exemplo. E essa renúncia, cara, ela é muito pesada mesmo. E é por isso que eu te digo que eu repenso em tudo nisso, não pela cirurgia geral e não pela instituição. Não, é pela carreira médica mesmo, que ninguém me obrigou. Eu entrei porque eu quis. Mas a gente tem que repensar, porque quem não pensa não vive. E é assim mesmo. Se a gente vê que as coisas não estão conforme a gente quer, nada obriga a gente a continuar. E eu não estou falando que eu vou desistir, que eu vou sair, não. Só estou fazendo um desabafo. Esse vídeo é tanto para quem ainda não entrou na medicina e está pensando em entrar, para quem está no internato, que eu acho que é a grande maioria do pessoal, / se formou e quer entrar na residência, e até mesmo quem está dentro de uma residência e está repensando. Porque no final das contas não é sobre residência que é o foco desse canal, é sobre a vida mesmo, é sobre a sua vida laboral. E cara, isso está me consumindo mesmo. Até que ponto a gente deve permanecer na dificuldade porque nada vem fácil, ou só tá difícil mesmo porque realmente não é aquilo que talvez almejamos tanto. E isso é muito paradoxo, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que quando eu estivesse na residência eu estaria me lamentando por estar na residência. Eu sabia disso. E pensar que há 1 ano atrás meu maior sonho era passar em qualquer residência que fosse. E cá estou eu. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que nós sonhamos, porque ele pode se tornar realidade. Então, cara, esse vídeo eu não construí nenhum enredo, eu tô gravando de dentro do carro justamente para ser um desabafo. Para eu no futuro também ver e seja lá onde eu estiver, em qual área da medicina eu estiver, ou até mesmo fora dela, ver o Vitor do presente agora que será do passado e ver se isso era uma paranoia, o que é mais provável, ou se era uma pessoa com coragem de tomar atitudes que poucos tomariam. Porque o meu maior medo sempre foi o efeito manada. Em tudo na vida, em tudo. E nesse momento não poderia ser diferente.
E eu vejo os meus chefes muito qualificados dentro do hospital e por vezes não é aquilo que eu penso da minha carreira. Não é ali que não quero me espelhar naquilo, sabe? Tipo, não é o futuro que eu pretendo ter. E eu sei que existem muitas facetas dentro do mundo da medicina e cada um segue a que lhe convém, óbvio. Eu sei disso. Mas, cara, eu espero que a mensagem desse momento tenha conseguido chegar de alguma forma em você. Eu espero que tenha dado para compreender o que se passa um pouco na minha cabeça, porque nem eu compreendo tudo isso. Mas não tá tudo bem assim. Lógico, minha família tá bem, meu filho tá ótimo, eu tô bem de saúde, mas a cabeça talvez não esteja tão boa e é esperado. Quem não teve uma crise no R1 que atira a primeira pedra. E é isso, galera. Espero voltar com o canal. Deixe nos comentários o que vocês querem saber. Tem muita coisa para falar. Eu gravei coisas dentro da instituição ao longo desses meses, pensando no canal. E é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário. E Estratégia Med. Tamo junto, galera. Um abraço.